Isso a gente já entra na outra pergunta, tio. Quão importante é que a nossa juventude se envolva, estuda mais sobre a política, né? Então esse assunto é uma pergunta perfeita para o tio Giovanni, né? Mas desde já vale ressaltar, tio, que a política ela não é o principal foco do corpo de Cristo, né? Entendeu? Mas é necessário. Não é porque não é o principal foco que não seja necessário, né? A gente vê, por exemplo, que Jesus, mesmo com a popularidade dele, ele não se candidatou a nada, né? Ele falou de dar pois a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, Jesus ele frisou ali que a igreja ela vai ter um papel político na sociedade. Mas no meio da juventude, como é que a juventude se envolve nisso, tio? Como é que funciona isso, assim, a juventude cristã na política? Como é que é isso? Pergunta muito boa. Eu acho que não só a juventude, mas todas as pessoas que postulam essa ideia, que respiram essa ideia, né, tem o direito, né? O crente, na minha opinião, o crente tem o direito de se candidatar. Ele é um cidadão comum, normal, um cidadão sem superpoderes, ele é uma pessoa comum. Sim. Apenas ele tem uma profissão de fé pautada em Cristo, vive para Cristo, vive para o Senhor, tem hábitos diferentes, vai para a igreja. Então ele é diferente, vive para a família e tal. É o dever, né? E às vezes a gente nem encara isso como um dever, a gente encara isso já como uma paixão. Então assim, a igreja, eu vou falar os dois, eu vou ser bem imparcial, mas também não vou deixar de ser, não vou deixar me deixar ser cético. Não. Eu quero colocar da seguinte forma: o mundo não tem jeito. Isso é real. O mundo não tem jeito. Jesus disse: olha, o mundo jaz no maligno. Então, o sistema, a estrutura é corrompida, vai de mal a pior. O que Jesus profetizou em Mateus 24, 25, as coisas que foram profetizadas, elas vão se cumprir. E cada vez que passa o cenário vai piorando, vai ficando ruim. Isso é algo que nos frustra, que nos deixa assim mesmo entristecidos, porque parece assim que a gente vai brigar por algo que não tem viabilidade nenhuma. Sim. Mas, por outro lado, o apóstolo Paulo, ele nos manda orar pelas autoridades. Então, há um interesse da igreja em ter dias de sossego. Ele diz assim, ore para que vocês tenham dia de sossego. E ele ainda diz mais, que se a igreja deu vontade até de dançar agora, né? Tô vendo clima. Porque se a pessoa descumprir ou desobedecer uma autoridade, ela pode se preparar para a guerra, porque a guerra vai ter sentido. O Estado vai para cima dela. Aí ele ainda pode dizer assim, você não vai trazer espada em vão. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele não se insurge contra o Estado, mas também não se mistura. Sim. Nem se insurge e nem se mistura. Ele mantém aquela postura de um apóstolo que sabe os papéis, né? Só que tem um detalhe também, que o apóstolo Paulo, quando ele chegava nas cidades, ele queria ganhar os principais da cidade, as pessoas de maior influência na cidade. Ele tinha mesmo esse foco. Por quê? Porque era estratégico ganhar pessoas de influência para que ele alcançasse o maior número de pessoas. Daí tinha políticos na época. A gente pode citar um exemplo aqui, tio, quando ele chega em Chipre, na ilha de Chipre, com Barnabé, Sérgio Paulo, né, que era um procônsul lá da região, ele se converteu, né? Ou seja, Paulo procurou ele gostou tanto da palavra de Paulo e Barnabé que o chamou para perto, né? Ou seja, Agripa, se eu não me engano foi Agripa disse... Agripa quase se converte. Por pouco eu me converto. Ele falou. Quase se converte. Então assim, a gente vê que o apóstolo Paulo não era totalmente averso à política, totalmente, digamos assim, revoltado com o Estado. Não, ele tinha... Não. Aí assim, eu acho que nós não vamos mudar muita coisa, mas nós vamos dar testemunho. Nós vamos influenciar, nós vamos testemunhar do Evangelho, nós vamos mostrar que política se pode fazer sem roubar. Todo mundo sabe aí, saiu na mídia aí um episódio comigo. Todo mundo sabe. Saiu aqui na mídia de Caxias.
Então, assim, eu não quero aqui entrar nos detalhes. Você pode citar o nome lá. Não pode citar o nome. Só o detalhe, apareceu lá no Siqueira Júnior. Você Pois vai é. lá, acabou Aí, a assim, caixinha Maranhão. pois é. Aí assim, ó, a gente foi um embate, tal. Eu não quero entrar nos detalhes, mas a gente precisa ter postura. Ter postura. Eu não quero aqui entrar no mérito de nada. E nem quero citar o nome de nada. Mas eu quero dizer que você tem que ter postura. Tem que ter firmeza. Independente de quem seja. Aí o cristão, ele tem um diferencial. Por quê? Foi como é como eu sempre digo. O Estado, ele deve atender o interesse público, né? O Estado, ele deve assistir os mais necessitados. O Estado, quando eu falo Estado, eu falo a prefeitura, eu falo o governo do Estado, eu falo o governo federal. Ele tem a obrigação de levar os recursos, distribuir bem, fazer o Estado desenvolver, fazer a economia local desenvolver. É a obrigação do Estado. Agora, existem pessoas e pessoas, existem pessoas que entram na política só para fazer o mal, só para desviar recursos, só para fazer o que não presta. Se alguém, que a Bíblia diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Se uma pessoa com esse caráter, com esse perfil, entra na vida pública, ele pode não fazer nada, mas também não piora a situação. E ele vai plantar sementes também. Claro, não piora a situação. Então, o cristão, ele deve sim se postular, ele deve... A gente, não só o cristão, não só o crente, porque é super... Não. Pessoas de bem. Não é só crente que é pessoa de bom caráter, não. Tem outras pessoas que não são evangélicas e que têm um bom caráter, que podem acessar a política, podem dispor os seus nomes. Então, como nós estamos tratando da comunidade evangélica, eu acho que o cristão deve sim. Agora, Davi, eu penso o seguinte, eu acho que a gente, para ser representado, a gente precisa de um critério, ou para representar a gente precisa de um critério. Com certeza. Veja bem, para se dirigir, para se pilotar um avião, precisa de quê? De preparo, de treinamento. Tu não vai voar um avião. Não é só ser crente. Não. Para se subir, para se pilotar um avião, você precisa de preparo. Para se ser um médico, você precisa de preparo. Ninguém vai se deixar fazer uma cirurgia para um médico que não tem seu registro lá no Conselho de Medicina. Não é louco? Deus me livre. Então, para você ser um advogado, você tem que estar registrado na OAB, tem que fazer um teste, tem que... Agora, para ser político, não se exige nada, não se precisa ter nada, não, qualificação nenhuma, só porque é amigo, só porque fez um favor, não, eu ajudei a igreja, ajudei a congregação tal, eu ajudei, só por causa disso. Sério? Só por causa disso? Será que a política é uma vara de manobra, é uma massa de manobra, é uma espécie de troca? Será que nós, crentes, que somos libertos, que somos pessoas esclarecidas, será que a gente não sabe votar, não? Será que a gente vota porque a pessoa ajuda a igreja, porque a pessoa é uma pessoa bacana? Não, está errado. Nós temos que prestar atenção também em quem está postulando. Com certeza. Preparo. Olha, eu já fui candidato 2 vezes, todo mundo sabe disso, né? Já testei meu nome 2 vezes. E eu sei a dificuldade que é de você convencer as pessoas de que você tem uma boa proposta. E olha que eu tenho formação superior. Eu tenho experiência na gestão pública. É difícil. Então, a maneira mais fácil de você conquistar as pessoas é trocando de favores. Que é a maneira anticristã, que o crente não deve fazer. Então, eu defendo sim que o cristão deve participar da política, mas não é qualquer pessoa, tem que estar preparado. Geralmente nos municípios de cidade interior como a nossa, as pessoas elas têm esse costume de votar no candidato em troca de favor. Aí tem muita gente, tio, só pra gente completar esse assunto aqui, que diz o seguinte: mas o cara ganha para deputado, o cara crente, aí faz um monte de projeto lá e termina o mandato dele e nenhum projeto é aprovado, né? Entendeu? Mas tem um porém, por mais que os projetos que esse cara fez ali
não sejam aprovados só o fato dele ter a possibilidade de se dirigir para a nação ali no palco da Câmara dos Deputados. Isso já é uma vitória muito grande, né? Ou seja, um cristão bem preparado, né? Que tem um discurso político bom, que sabe pregar a mensagem do evangelho na linguagem política ali da Câmara dos Deputados. A partir do momento que ele discursa ali, isso é uma semente grande plantada na nação, né? Então, por mais que esse cara ele não consiga nenhum projeto aprovado, isso já é uma grande bênção, vai estar fazendo diferença. Olha, existe uma casa reguladora de prestação de contas chamada Tribunal de Contas, né? Então, todo gestor público tem que prestar conta para ele. Prestar conta do que gastou, do que recebeu, das receitas que veio e que gastou, tem que prestar conta. Existe também uma espécie de prestação de contas para cada um dos políticos, que é a prestação de conta para o povo. Ou seja, se o povo se interessasse por política mesmo, de verdade, o povo da igreja se interessasse por política de verdade, eu acho que o povo da igreja não se interessa muito por isso, não. E eu nem critico o povo da igreja não se preocupar com isso, porque a gente está mais preocupado com ganhar vidas para Jesus, buscar as pessoas. Mas enfim, estamos falando de política, vamos essa crítica, né? As pessoas da igreja, elas não estão muito preocupadas com políticas, né? Elas não estão preocupadas com políticas. Escutaram a baladinha aí, pessoal. Pode deixar aí, tá legal. Pelo fato disso, o que acontece? As pessoas acabam escolhendo qualquer pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, Davi. Na gestão passada, no mandato passado do prefeito, Fábio Gentil, nós, sem sermos vereador, sem ser nada, a gente criou alguns projetos que foram aprovados, coisa da gestão, do próprio prefeito, da gestão. Alguns projetos de lei que foram aprovados. Ideias bonitas, ideias boas, ideias bacanas, que foram aprovadas. Dá para ser aprovado. Dá. Tem vereador aqui em Caxias bom? Tem. Que aprovou coisa legal? Tem. Dá para fazer. O problema é que a gente tem que estar preparado para fazer. Exatamente. Eu duvido qual foi. Vamos falar de política? Vamos falar de política. Eu duvido qual foi o vereador que teve coragem de votar contra o aumento dos professores. Porque é uma coisa boa, é uma coisa correta, dignificar, valorizar, né? Que até o nosso presidente concedeu aumento e os prefeitos, a maioria acompanharam. Então tem coisa que dá para fazer. A Câmara Municipal, ela não pode, ela não pode não. Eu vou colocar da seguinte forma: o vereador, ele não é burro de votar contra um projeto que vai ajudar o povo. É só propor, é só entrar com as proposituras legislativas que compete à Câmara Legislativa, né, a Câmara Municipal, no caso aqui em Caxias, ou no Estado, como os deputados estaduais. Você propõe e é impossível que uma pessoa, um vereador, um deputado, que tenha consciência de que aquilo ali vai beneficiar o povo, ele vai votar contra. Ele não é maluco. Só se ele for comprado pelo executivo. Aí ele vai sofrer, por exemplo, o professor vai ter um aumento. Aí tem um projeto de aumento, aí o professor pediu um pouquinho mais, aí eles querem aumentar menos, aí todo mundo é comprado pelo executivo, aí, né? Aí sim, mas aí é algo de corporativismo discursivo. É a política discursiva. Mas algo do bem, algo que vai trazer coisas boas, é só você ter a ideia, a propositura boa. Aí sim funciona. Mas para você ter essas ideias, precisa ter conhecimento. Aí é onde... E tem outro detalhe também, que às vezes quando a gente fala em política, as pessoas pensam só na política eleitoral, né? Mas não é bem por aí. Tipo, por exemplo, falei para vocês que esses dias eu estava participando de uma reunião na Academia de Letras. Talvez eu era o único crente que estava lá, não sei, né? Talvez tinha outros lá, mas provavelmente eu era o único que estava ali. Esse pessoal, por exemplo, que tenta implantar projetos de cartilha LGBT ideológica dentro das escolas, né? Muitos dos que estavam ali não eram nem política, mas estavam levando o projeto para os vereadores, para a proposta deles, o projeto deles ser aprovado lá dentro. Aí às vezes, por exemplo, a gente só vai agir politicamente, tio, no dia da eleição, no período da eleição, no ano da eleição,
enquanto essa turma está agindo todo mês. Então, por exemplo, digamos, você tem um chamado assim para a área da política, não trabalha, não começa a trabalhar pela sua cidade, não cria projetos e apresente projetos apenas no período eleitoral, mas até mesmo fora do período eleitoral seja uma pessoa ativa, faz obra social, né? Ou seja, faz projeto para as artes, né? Leva para a Câmara dos Vereadores, né? Entendeu? Então, por exemplo, a política ela é o dia a dia do povo, né? Tem uns projetos de iniciativa popular. Agora, esse Davi, tu tocou num assunto interessante. Olha, no meu ponto de vista, o maior político dos municípios, o maior político do município é o pastor. Com certeza. É o pastor. Ele não exerce mandato, ele não faz campanha, né? Porque quem tem que fazer campanha é o candidato. Ele tem que cuidar das ovelhas. Hoje, a demanda é tão vasta hoje que nós temos que cuidar das nossas ovelhas, até para ensiná-las como votar. Porque tem pessoas que entram na política só para se insurgir contra as bases da família. E aí já não é mais um ato discricionário do pastor, já é uma obrigação dele instruir as ovelhas do que está acontecendo no mundo político. Olha, fulano de tal, que ganhou as eleições, está propondo projeto de lei que vai de encontro com as bases da família, que vai cercear o direito do pastor de pregar, cercear o direito do pastor de dizer que Cristo liberta o homem do pecado, seja ele qual for. Aí, esse momento é um momento que o pastor tem que fazer algo, que essa palavra... Tem crente que zanga, tio, tem crente que zanga quando o pastor fala sobre esse assunto. Mas tem que falar, né? Aí eu vou usar uma palavra aqui, que é muito usada nesses meios, é a militância. A militância é o jeito. A gente tem que militar contra essas coisas. O crente tem que militar. Ir pra cima contra essas ideologias do diabo aí. Tem que ir pra cima. Pra mim, destruir a família, destruir o maior patrimônio que a gente tem, é uma influência maligna. Pra mim é. E tio, um exemplo bíblico aqui bem rápido. Profeta João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. Ele foi preso porque ele militou. Ele partiu, foi de encontro ao poder político majoritário da época e sofreu as consequências. Enfim, é um cenário um tanto melindroso de se atuar, tem que estar preparado, tem pessoas que querem, mas não podem. Exatamente. Tem pessoas que podem, mas não querem, né? E tem pessoas que querem impor e o povo não quer. Exatamente. Esse é o pior, que acha que ele... Esse é que é o pior. Então, assim, nós os evangélicos, nós precisamos entender que o nosso voto, ele é algo quase que sagrado, né? Porque a gente vai escolher alguém para liderar a gente vai escolher alguém para nos representar, a gente vai escolher alguém para tomar decisões no lugar da gente. Então isso exige muita responsabilidade da parte da gente, exige muita responsabilidade de alguém que vai decidir o futuro da gente, político, o futuro social da gente, de alguém que vai dizer, olha, no futuro tu não pode andar na praça, porque eu vou votar um projeto de lei que vai proibir você andar na praça, ou seja, eu vou proibir o teu direito de ir e vir. Sim, então, sim. Poxa, eu vou votar numa pessoa dessa? Eu vou votar? Não vou. Então, eu tenho que saber em quem votar. E hoje nós temos aí uma eleição que se avizinha. A gente precisa tomar cuidado, né? Tem gente aí que está querendo impor uma lisura e uma posição de inculpabilidade, de intocável, pessoas que foram condenadas por todas as instâncias e querem insistir que são pessoas do bem e que querem de novo
trazer rombos para o nosso país, para a nossa sociedade brasileira. Então é assustador hoje a gente ver alguém que é um lobo, provou ser um lobo, uma pessoa totalmente corrupta, hoje está sob o manto da justiça espúria, da justiça que não tem credibilidade nenhuma, que todo mundo está sabendo, e hoje se apresenta como alguém que tem um passado limpo. E tio, tá vendo a realidade nossa? A realidade nossa no Brasil tá tão grande que o senhor tá tendo que falar sem citar o nome. O senhor tá tendo que falar sobre... Mas todo mundo sabe o que eu tô falando. Quando o senhor fala de justiça, se o senhor por acaso citar pelo menos a sigla do nome da justiça brasileira, essa live depois ela vai ser derrubada. Aí vocês veem, ó, o nosso país ele não é democrático. As pessoas pensam que é, mas não é. Né? Ele é democrático abaixo da toga. Sim, exatamente. Abaixo da toga tem uma democraciazinha esfarelada que a gente vive aqui. Eu não sei, eu penso que hoje a gente está vivendo a realidade que a gente vivia, mas que era camuflada. Eu penso dessa forma. Eu acho que a gente está vivendo a realidade que estão nos mostrando que era camuflada, que a mídia paralela, que essa mídia aí do boca a boca está mostrando que a gente não sabia. Hoje a gente está sabendo. E pelo fato de a gente estar sabendo, a gente está vendo verdadeiras aberrações. E aí, meu povo, vamos prestar atenção. Ó, você que é crente, você que é servo de Deus, você tem a obrigação de se postular contra a ideologia da esquerda. Estou falando sério. Nós podemos criticar uma ideologia partidária tranquilamente, sem nenhum problema. É um direito democrático. Você não concorda, você pode postular os seus argumentos tranquilamente. E eu estou aqui, mostrando minha cara, falando abertamente. Não tenho medo de represália, até porque não cabe represália numa postura. E queridos, e tinha uma coisa muito interessante pra gente passar aqui para as últimas perguntas, vai ser jogo rápido das outras. As outras são, eu deixei as perguntas mais rápidas de responder pro final. Eu coloquei aqui só as perguntas que eu sabia. Por causa do tempo. Não, vamos lá. E tio, uma coisa séria. Vocês prestem atenção. Jesus Cristo, João Batista que veio antes de Jesus Cristo, apóstolo Paulo, Pedro. Vocês prestaram atenção que esses nomes que eu citei para vocês aqui, nenhum deles se envolveu de forma majoritária na política, nenhum deles se apresentou como nome político, mas todos eles foram perseguidos politicamente, né? E pela justiça de sua época. Por quê, queridos? O Evangelho de Cristo, ele é paz. O Evangelho de Cristo, ele é a boa nova da salvação. Ele é poder que transforma qualquer ser humano que se entregar para Cristo. Agora tem um porém. Quando a gente prega o Evangelho de Cristo, a gente está partindo para o combate contra potestades, contra forças espirituais que agem no sistema político. Então, mesmo todos esses nomes que eu citei para vocês não terem se envolvido, se apresentado como políticos, todos eles, por causa da mensagem do Evangelho, tiveram que fazer discurso político também. Então, uma coisa interessante, a gente está na moda hoje dos podcasts. E eu assisto alguns podcasts, né? Por exemplo, o podcast lá do Tizascope, do pastor Douglas Gonçalves. Pode ser o convidado que for. Pode ser assim, um convidado que vai falar sobre ciência. Um convidado que vai falar sobre teologia, sobre Bíblia, sobre filosofia. Sempre o assunto da política tem que estar no meio hoje. Nunca, não tem um podcast que você vai ver que esse assunto não vai entrar. Então, queridos, a gente precisa abrir a mente para isso. Olha, toda pregação na internet que não fala do problema do pecado, né? Você percebe que são pregadores que são protegidos pelo sistema. Nenhum deles sofre perseguição, por quê? Porque eles não pregam a essência do Evangelho, que é falar sobre o problema do sistema desse mundo, o problema que destrói a alma do ser humano. E quando a gente fala desse problema, que é a transgressão moral da lei de Deus, que é o pecado, claro, é lógico que o sistema vai querer nos combater, né? Então é por isso que a gente não pode se calar, entendeu? Davi, logo no começo, no nascimento de Jesus, a gente percebe que Herodes, né? Ele perseguiu Jesus porque disseram que o rei dos judeus havia nascido. Ou seja, ele não entendeu que tipo de rei era esse, mas por via das dúvidas, vamos matar o cara que vai tentar tomar meu trono? Então ele não entendeu
Que tipo de reinado? Os romanos que se converteram quando Paulo chegou em Roma, como é que os convertidos de Roma falavam de Jesus? Ah, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o único senhor. Queridos, isso era um combate terrível contra o Império Romano. Então você percebe que por isso que... Então o que eu vejo hoje? Hoje eu vejo um monte... Eu vou falar uma palavra forte. Tem um monte de crente fraco que prega uma graça barata. Tem missionário evangélico dizendo que Deus criou ele gay, né? Ou seja, uma cambada de crente fraco que não enfrenta o problema do pecado e é protegido pelo sistema. Ou seja, eu já vi muitos desses pregadores sendo abraçados pela Rede Globo. Pessoal, é tudo falso, né? Pode falar bonito, né? Pode agradar a você a mensagem que ele está pregando, mas se o sistema ama ele é falso, esse pregador. Então a gente percebe, Davi, que a política sempre perseguiu o evangelho. Quando foram crucificar Jesus, vai dizer que aquilo não foi política. Os sacerdotes, né, os fariseus, os sacerdotes. Sinédrio, né? Exatamente. O que eles disseram? Nós não temos outro rei além de César, só é César. Negaram o Senhor, negaram o Messias. Rei é César, não. Só temos um rei, é César. Isso daí não é... Quando foi colocar a insígnia, né? A insígnia lá, na cruz, aquela faixazinha lá. Em latim, grego e colocaram, hebraico, né? Colocaram que Jesus era o rei dos judeus. E aí sugeriram, por que não coloca ele se diz rei? Não. Deixa aí, rapaz. Ou até isso vocês vão... Deixa aí, ele é o rei dos judeus, sim. Então, assim, a gente vê que a perseguição política ao evangelho, ela é muito forte. O período das trevas, na época do século XIX, né? O período das trevas ali foi uma coisa terrível. O Estado se misturando com a igreja e aquela confusão toda. E aí acabou que o Estado perseguindo os próprios cristãos e aquela confusão toda. E aí lá na França, a noite de São Bartolomeu, aquela guerra toda, aquela matança toda. Enfim, quando se mistura essas coisas não funciona. Por isso que o crente, ele tem que estar preparado para fazer a coisa certa e não preparado para se misturar com o mundo, se misturar com a política, não. Cada coisa no seu quadrado. Então é isso, Davi. Para mim está muito claro, eu penso que a gente pode melhorar um pouquinho mais a nossa sociedade, a gente pode dar bons testemunhos, a gente pode fazer coisas boas, embora sabendo que o que nós fizemos não vai ser o suficiente e nem vai ser do tamanho que a gente gostaria que fizesse, porque o sistema ele é muito complexo, ele é muito voltado para essa militância do diabo. Tio, agora eu vou fazer